hoje é por que apareceu a sociologia. Primeiro é importante dizer que a ideia de tentar entender o funcionamento da sociedade, isso é muito antigo, né? Os pensadores gregos já fizeram isso, ou tentaram fazer, né? Se nós pegarmos lá as várias correntes do pensamento filosófico na Grécia, eles tentavam entender o comportamento humano e as relações sociais, né? Então, o que a sociologia fez de diferente? Por que ela aparece, né? Aí nós temos que entender que a sociologia é fruto de um momento histórico específico, que é o aparecimento da sociedade burguesa capitalista, né? Isso a partir, principalmente, do século XVIII e se consolidando no século XIX. No século XVIII, nós temos três eventos fundamentais para sedimentar a sociedade contemporânea, né? Que foi o Iluminismo, as chamadas revoluções burguesas e a Revolução Industrial. Então nós temos três grandes eventos afetando as bases da sociedade. Lembra que as bases são cinco, né? Nós temos uma sociedade que tem uma base política, a sociedade tem uma base econômica, a sociedade tem uma base social de organização, a sociedade tem uma base religiosa e ela tem uma base cultural. Ora, esses três eventos, o Iluminismo, com toda a sua perspectiva crítica, o fortalecimento da ciência, o desenvolvimento da liberdade de pensamento, a autonomia do ser humano, isso criou uma avalanche, né, de concepções que enfrentaram o antigo regime, ou seja, o Estado absolutista, né, as religiões de forma geral. Então o Iluminismo ele tem essa força ideológica no campo da cultura, das ideias, da ciência. As revoluções burguesas, né, levaram ao poder uma nova classe social que se enriqueceu, né, durante todo o período mercantilista, que é a burguesia. Então é a ascensão de uma nova classe social ao poder. Por isso chamada de revoluções burguesas, né? E a Revolução Industrial foi a grande mudança na forma de organização da economia do mundo até então, a partir de concentração, né, da indústria de produção em máquinas, e isso obviamente gerando uma quantidade enorme de empregos, criando inclusive aí a chamada classe trabalhadora. Ora, tudo isso fez com que a sociedade se tornasse mais urbana. E ao se tornar mais urbana, né, ou seja, a população do campo acabou sendo obrigada a ir para a cidade, porque também foi expulsa do campo, então você vai ter um aglomerado cada vez maior de pessoas no espaço pequeno, que é a cidade, e isso vai gerar vários problemas. Problemas de moradia, problemas de saneamento básico, problemas de emprego, né? E aí aderivam os outros problemas, como violência, né? Então, as doenças. Então, tudo isso fez com que alguns pensadores começassem a discutir como é que nós podemos entender, como é que nós podemos organizar essa sociedade da forma como está colocada, né? E aí vários pensadores apareceram nesse período, né? Daí nasceram, né, as ideias de uma sociedade mais justa, com direitos, né, as pessoas têm que ter direitos, né, sejam direitos civis, que é o direito fundamental de liberdade de vida, né, ou o direito político, de você participar dos debates, das discussões, ou os direitos sociais, né, que é o direito de você ter saúde, é o direito de você ter educação, ter moradia, ter emprego, né? Então esses são os grandes direitos, né, que foram discutidos durante todo o século XIX. E tentando entender essa realidade, três sociólogos fundaram o que nós chamamos de pensamento social moderno, né? Nós temos Karl Marx, nós temos Émile Durkheim e nós temos Max Weber, né? Marx, Weber e Durkheim, portanto, eles representam o que nós chamamos a base do pensamento sociológico. Obviamente, cada um interpreta a sociedade de uma maneira, né? E aqui nós vamos dar apenas uma pequena diferença desses três pensadores. Pegando como tema a relação do indivíduo com a sociedade, olha o que cada um diz. Marx apostava no indivíduo, né? Entende que a sociedade tem as suas estruturas, né? Mas o indivíduo tem um poder de transformação muito grande, porque tudo é criação do homem.
O Marx usa a expressão o homem socialmente rico. Olha isso, o homem socialmente rico é um homem que tem o seu individualismo, mas tem uma perspectiva coletiva. Marx sabe que a sociedade tem as suas estruturas que criam impedimentos, ela dificulta as ações dos homens, né? Então, mas ele valoriza muito o ser humano como força consciente, mas ele tem que ter essa consciência, tem que construir essa consciência. Portanto, para ele o indivíduo é fundamental, numa perspectiva coletiva. Durkheim é muito diferente. Ele acha que as instituições nessa relação instituição-sociedade, as instituições elas são mais fortes e devem prevalecer. Ou seja, os indivíduos têm que estar submetidos à instituição para você ter uma certa estabilidade social. Então ele olhava aquele caos do século XIX, como nós já relatamos, e fala, olha, a única maneira de você resolver isso é ter instituições fortes que controlem o homem. Então essa é uma perspectiva de Durkheim, em que a instituição ela é mais forte do que o homem e deve controlar as ações para que tenha uma sociedade mais organizada, uma concepção de sociedade de ordem e de progresso, né? É bem a lógica do positivismo. E o terceiro sociólogo importante é o Max Weber, né? Com base chamada culturalista, com base na cultura, ele fortalece a figura do indivíduo, né? Ele é bem o liberal individualista, né? Ou seja, o indivíduo tem toda a força. O indivíduo pode tudo, o indivíduo depende dele. Aí ele cria um conceito chamado ação social. Então é a sua ação que determina todas as suas possibilidades. Repare bem que Weber e Marx concordam num ponto, a força do indivíduo. A diferença é que Marx coloca condicionantes. O indivíduo tem força, é verdade, mas está condicionado pelas estruturas sociais. Então ele precisa ter consciência disso para ele poder mudar. O Weber, não. O Weber ele aposta mais no indivíduo, que é exatamente a lógica da sociedade liberal e individualista. Então o Weber está dentro desse contexto. Tá? Essa é uma pequena diferença entre esses três grandes teóricos, tá? Marx, Durkheim e Weber, que fundamentam a sociologia contemporânea. Vamos aprofundar isso. Obrigado.